tempo de Quaresma. Esse tempo de Quaresma que resume a parte mais significativa do cristão, não é? E aí a gente encontra sempre algumas dificuldades, porque a gente sabe os compromissos de cada um e tal, então a gente não ia ter regularmente um grupo para que a gente estudasse especificamente sobre isso. É uma coisa que eu deixo no ar, aqueles que desejarem depois estudar sobre a Quaresma, a gente pode pensar com relação a isso. Mas eu queria me deter nesse evangelho maravilhoso, porque se a gente perceber bem, a gente sabe que quando Jesus pergunta aos discípulos, né, quem pensam que ele é, e os discípulos informam exatamente o que a multidão e aquela população, aquela comunidade pensa sobre Jesus Cristo, que ele era Elias, que ele era João, que, enfim. E quando ele para e olha para os discípulos e pergunta, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí, através do Espírito Santo de Deus, Pedro diz que ele é o Filho vivo de Deus, né? Que ele é o Messias esperado e aguardado. Uma coisa que eu acho interessante nessa passagem é porque, a partir daí, Jesus começa a se colocar do que vai acontecer com ele. Ele começa a colocar que o Filho do Homem vai morrer, que é necessário que o Filho do Homem morra, e começa a falar dessa vida, a finalidade para que ele veio. Evidentemente que não estava à altura dos discípulos. E quando Pedro percebe isso, que quando Jesus diz que ele vai morrer e tal, Pedro imediatamente diz, eu não vou permitir que isso aconteça. E é quando Jesus diz, arreda-te daqui, Satanás. Uma coisa que eu queria deixar muito claro para a gente é que nós, discípulos de Jesus, nós que somos cristãos, que acreditamos em Deus, nós somos assim muito parecidos com o que Pedro falou. Porque da mesma forma que sai da nossa boca bênçãos, palavras de paz, palavras de pacificação, nós somos perfeitamente capazes de usar palavras que vêm ao contrário, em contramão de tudo que Jesus ensina para a gente. E a gente sabe perfeitamente que a gente poderia dizer, Angélica, mas de qualquer forma, Pedro estava tentando defender Jesus. E não é bem assim no contexto de Jesus. Daí porque ele sabe que ele, a partir do momento que começa o ministério dele e começa o caminho da Quaresma, o primeiro episódio que acontece na vida de Jesus é a tentação do inimigo. É quando o inimigo promete várias coisas a Jesus, ele é ali 40 dias tentados, né? Sem comida, sem água. E ali aquela tentação é que vai fazer Jesus continuar a caminhar e mostrar para o próprio povo dele do que ele foi capaz de fazer e a escolha dele para nos salvar. E aí, logo depois que há essa declaração de Pedro que diz, tu és o Filho vivo de Deus, tu és o Messias, coisa mais linda, né? Isso só quem poderia revelar era o Espírito Santo de Deus. Jesus começa a caminhar para o seu sofrimento. E aí, Jesus, a gente vai perceber que ao longo de toda a Bíblia, a gente percebe que a vida de Jesus ela está sempre cercada da oração. Mas não é essa oração simples que a gente faz, porque muitas vezes a gente se ajoelha e diz, Jesus, faz isso por mim. Não. Jesus, ele tinha uma oração, uma comunhão tão forte com Deus, mas tão forte com o Pai, que ele conseguia derrubar todos os obstáculos para ter uma comunhão verdadeira com Deus. E ele, quando leva os 3 discípulos mais íntimos, né, para o Monte Tabor, ele leva com o intuito de orar, porque ele sabe que começou o caminho do sofrimento dele. E quando ele chega lá no Monte Tabor, ele tem uma comunhão, prestem bem atenção, tão íntima, tão forte com Deus, que Deus abre o céu e mostra a sua glória naquele momento. E quando ele abre aqueles pedaços de céu, que aparece Moisés e Elias conversando com Jesus,
Os discípulos, eles são tão tomados pela emoção, mas são tão pobres em espiritualidade e em comunhão com Deus, que eles ficam apenas como espectadores. Eles não participam e são incapazes de verdadeiramente verificar e, assim, não só assistir, mas participar daquele momento de glória de Jesus Cristo. Ali, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo se faz presente. E a morte de Jesus Cristo já é um decreto do Pai. Quando Jesus veio, Deus já assinou o decreto, ele vai morrer. E aí a gente faz uma comparação com o libertador do povo, lá no Egito, com Moisés. Olha que coisa mais linda. Moisés libertou o povo para a terra de Canaã. Jesus veio libertar o seu povo para a eternidade. Olha que coisa mais linda. Mas nós, e aí eu digo nós com toda a ênfase que eu posso dizer, os discípulos não são acostumados à oração, nem à adoração como nós. E isso faz com que a mente deles seja vedada. E eles não podem participar daquele milagre. Ao ponto de Pedro dizer: vamos, isso aqui está tão lindo que vamos fazer uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. Quando Jesus é o próprio Deus, não pode ser comparado. Ele é o Deus do universo. E aí, aquela conversa que é travada com Moisés e com Elias, ela é travada acerca da morte de Jesus. Olha que coisa mais linda. Eles ali comentam e combinam como vai ser o sofrimento, como vai ser o caminhar de Jesus, como vai ser no Getsemane, tudo. E os discípulos que Jesus pediu para que eles orassem, eles caem no sono. Porque eles não estão acostumados a contemplar. Eles não sabem orar. Eles não sabem ter uma comunhão real, mas só de meros espectadores e de meras emoções. Porque o reino de Deus é muito mais do que isso. O vale, o que Jesus quis mostrar, o que Deus quis mostrar com aquele monte e aquele vale, significa que a gente não pode permanecer só no vale, no monte. A gente tem que descer para o vale, porque o vale, o que nos espera são pessoas sofridas, são pessoas miseráveis, são pessoas que ninguém quer conviver, são pessoas refugiadas, são pessoas que estão mortas de fome. Então, esse entendimento que Jesus não espera que precise ensinar para isso, mas ele aguarda que nós possamos sentir isso com o caminhar com ele, porque quando a gente caminha com a pessoa que a gente ama, a gente vai assimilando exatamente o que aquela pessoa gosta. E é tão fácil. A gente caminhou com pessoas que a gente amava muito, como pai, mãe, a gente caminha com maridos, com filhos, com pessoas que a gente ama, e a gente não consegue caminhar com Jesus. A gente até diz que é discípulo de Jesus. A gente até diz que quer caminhar com ele, mas a gente é incapaz, por exemplo, de passar um dia em oração e em contemplação. Porque a gente se cansa, porque a gente tem sono, porque a gente tem outras coisas para fazer. E aí a gente não prioriza essa barreira e a gente nunca fura esse muro que pode ser derrubado como Jericó foi, simplesmente pelo louvor. Então, essa transfiguração, ela me ensina muito. Por quê? Porque eu já falo, na última reunião, o Zé Roberto me perguntou exatamente se a gente precisava sofrer para conhecer Jesus. E eu dizia a ele que no amplo sofrimento, no mais alto sofrimento que a gente possa vir a passar, se a gente descobre o amor de Deus, a gente pode perfeitamente usar esse sofrimento como transformador para a nossa vida. E foi assim que Jesus pensou. Jesus, o próprio Jesus, se submeteu ao sofrimento para ir para a cruz.
E eu creio, sabe, minha gente, eu dizia hoje ao médico, doutor Paulo, eu dizia para ele assim, doutor Paulo, o que eu já disse a vocês, ninguém passa por um sofrimento e continua a ser a mesma pessoa. E eu penso que Jesus sabe disso, né? Sabe que a gente, sentindo a dor, a gente passando por aquele caminho da cruz, a gente sabe perfeitamente que a gente não pode voltar a ser a mesma. E esse compromisso de tentar perceber essa glória de Deus, não precisa passar pelo monte Tabor para que a gente assista aquela transfiguração. Mas a gente pode perfeitamente participar da transfiguração diária que Deus dá a cada um de nós, abrindo uma brechinha do céu. Sabe? Eu hoje fui ao médico e vocês sabem que eu sinto essa dor do lado esquerdo e que fiz alguns exames, inclusive a ressonância magnética que Júlia olhou, comentou com o doutor Fernando, e verdadeiramente, graças a Deus, nos órgãos eu não tenho nada, mas apareceu alguma coisa de coluna, e como eu sinto muita dor, eu me lembrei de doutor Paulo Braille, quando eu já tinha levado mamãe e tal, tal. E hoje eu fui para ele, porque eu sou muito sensível e eu entendo, muitas pessoas acham que tem muito a ver com o meu emocional. Estava de noite pensando e dizendo, meu Deus, essa dor, se for emocional, eu estou lascada, né? Porque é uma dor tão forte. Eu não sei o que fazer, eu tenho que ir para uma psiquiatra todos os dias. Mas tudo bem, quando eu chego hoje lá em doutor Paulo Brainer, que ele faz os meus exames todos, né? Eu já estou me lembrando dele aqui. Então ele diz assim, Angélica, que dor que você sente. A dor é real. Você vai precisar fazer 2 ressonâncias a mais. A sua dor é muito real. E eu vou suspender tudo que você faz até a ressonância sair. Porque você pode estar com a volta do vírus da catapora. Zoster. Exatamente, Na articulação. Nessa articulação esquerda. E ele disse, não faça esforço e se coloque na posição que você não sinta dor. Suspenda tudo, fisioterapia, pilates. E ficou preocupado. Eu não sou louca, eu vi a preocupação dele. Ele disse, por favor, corra. E aí lá vou eu para mais 2 ressonâncias magnéticas. Né? Primeiro vai fazer exame de sangue amanhã para ver o sangue, os ossos no sangue. Uma série de coisas. Enfim, eu fiquei ali impactada com aquele diagnóstico, porque quando eu já estava mais alegrinha, né? Porque eu achei que, e graças a Deus realmente não é nada assim de um CA, mas quando ele terminou o exame, que ele disse, opa, aí aquele opa, né? Ele disse, agora eu vou lhe dizer por que eu fiquei preocupado. E foi ver meus exames depois que tinha me examinado, lógico e tal. Não, ele fez, meu Deus, Angélica. Porque ele sabe que eu já tive aquele problema. Então, eu ali passou um filme na minha cabeça. Meu Deus, eu já sofri tanto dessas coisas assim. E Deus já me deu tantos milagres. Meu Deus. Quando eu vejo um médico dizer que não sabe como eu estou aguentando de dor, eu não preciso dizer nada. Eu só preciso pensar na transfiguração de Jesus na minha vida hoje. Porque até aqui, Deus tem me sustentado. São 2 anos e meio de dor. E eu não sabia que eu estava com esse possível diagnóstico, porque se não for um, é outro. E essa transfiguração nesse tempo de quaresma me anima a entender mais e mais do sofrimento do Senhor Jesus. Porque quando você está sofrendo muito, quando você não sabe o que vai ser o amanhã, quando você não sabe como você vai reagir a determinadas medicações que você vai ter que tomar.
vem esse Deus maravilhoso e me diz: tudo isso é dosado com amor. E tudo isso é para lhe transfigurar. Não perca o foco de olhar para a minha glória. Porque eu vim para morrer. Não sofra. Porque eu vim para morrer. Eu escolhi levar os seus pecados. E eu escolhi fazer novamente acontecer o êxodo, que é ele levando para outro tipo de terra. E aí, minha gente, eu fico imaginando o foco. É a quaresma, é o tempo do cristianismo. Nada é mais importante para o cristão do que esse tempo. E eu fico me perguntando, quando é que a gente me inclui nisso? Que a gente vai desejar contemplar Deus o dia inteiro? Quando é que a prioridade da gente vai ser somente participar desse pedaço de céu aberto, para que a gente possa se encher do Santo Espírito, como dizia o louvor, para que a gente possa entender um pouco desse caminhar de Jesus Cristo. A gente sabe que Deus é mistério. A gente sabe que a gente jamais vai saber definir os propósitos de Deus, mas a gente vai sim obter aquela paz que excede a todo entendimento e um gozo inconfundível de participar da glória de Deus diariamente. A transfiguração não foi feita só naquele momento para aqueles 3 discípulos. A transfiguração faz parte da minha e da sua escolha. Eu posso fazer o meu tempo e o meu foco em Jesus. Eu posso fazer acontecer a minha parte, porque Jesus me colocou nesse mundo só para isso. Eu posso me tornar um adorador. Não é um adorador de palavras, de retóricas, é um adorador de coração. É um adorador de se encher do Espírito de uma forma tal que a gente possa olhar e só enxergar a Ele, por Ele e para Ele. Todos os medos vão ser encaixados, porque todos os medos vão ser muito pequenos diante do amor maior que está esperando e está atuando na nossa vida diariamente. Não espere que o outro faça acontecer. Faça a sua parte. Não espere, talvez você não tenha mais tempo de fazer por Deus o que Ele espera de cada um de nós até a gente entrar na glória, até ser chamada por Ele. Não perca mais tempo. Se comprometa mais com Ele. Não é se comprometendo dizendo, não. Se comprometa de coração. Veja se você consegue enxergar dentro de você que o que Ele está colocando dentro da gente nesse tempo de sofrimento e salvação vem da cruz. E a vida do cristão é a cruz. A vida do cristão é o sofrimento e a alegria em Deus, como Jesus teve. Não existe vida cristã sem cruz. Em todo momento da Bíblia, Jesus diz, pegue a sua cruz e coloque no ombro e caminhe. Não tenha medo dos desafios, do que pode acontecer. É evidente que a gente é ser humano. É evidente que eu fiquei impactada com esse diagnóstico. Eu não esperava receber essa notícia hoje. Eu confesso a vocês que eu fiquei com medo, olhei para a Lenha e disse, meu Deus, a bichinha já sofreu tanto comigo. Não é possível. Até disse, doutor Paulo, eu não aguento mais eu relatar a minha história de doença. E ele disse, é mesmo, Angélica, eu fico imaginando quando tu vai, quando eu vou para a América, eu fico dizendo, eu escrevo, ele disse, mas a escrita é completa. Olha o que ele disse, a escrita é completamente diferente de como você fala.
Nunca escreva. Eu disse, mas eu não aguento mais. Eu fui a uma médica recentemente, ela disse, eu acho que eu estou na frente de uma mulher biônica. Eu disse, imagina, ele disse, pois é. E com todo o sofrimento que eu estava deitada na cama, ele me examinando, né, ele ainda disse assim, olha, essa dor ainda vai ser menor do que aquela que você sentiu no rosto. E aí eu fico imaginando, quem segura a cada um da gente na hora mais difícil? É Jesus Cristo, quem carrega a gente. Então, vamos tentar nos tranquilizar nesse tempo de quaresma. Vamos deixar as coisas acontecerem como elas estão, não depende da gente. Ao invés da gente se preocupar com o que está acontecendo, com medo disso, daquilo, vamos deixar acontecer e vamos nos focar em participar da transfiguração de Jesus Cristo. É isso que ele espera de cada um de nós. O primeiro domingo foi o sofrimento. O segundo domingo foi a transfiguração. Aí vem o caminho, porque ele vai ser preso, vai ser a paixão, vai ser a instalação da Eucaristia. E você diz assim, Angélica, eu estou cansada já de ouvir isso. Você não entendeu nada. Porque a cada vez que a gente tenta viver cada episódio desse durante a semana que vem, a gente se fortalece mais. O medo da gente vai lá para trás. E a gente sabe que o que está escrito por Deus vai acontecer e independe da vontade da gente, de qualquer gesto que você possa fazer. Por quê? Porque Jesus ensinou a gente a orar em todo o tempo que esteve aqui. Ensinou e entrou em comunhão com o Pai de uma forma tal que tudo aconteceu segundo a vontade do Pai e segundo as orações do Senhor Jesus. Está numa contenda, entregue a Jesus. Ofereça aquele dia de contemplação para Deus. Faça o seu quarto de guerra. Comece a colocar no quadro daquele quartinho todas as orações e o diálogo que você gostaria de dizer a Deus nesse tempo que é dele e que ele provou o seu amor por a gente e nos salvou através da cruz. Fulaninho está com raiva de você. Naquele tempo, não vá se preocupar em fazer a reconciliação, porque aquele tempo você escolheu para contemplar e adorar a Deus. Vá lá para o seu quartinho de guerra, ore, coloque as suas intimidades com ele, converse com ele. Todas as noites, quando eu vou dormir, eu sinto muita dor, já disse a vocês. E eu fico olhando para o teto e fico assim, a Geleida assim, está com dor, né? Eu disse, não, um pouquinho. E eu fico assim, olhando, meu Deus, como tu me sustenta. Porque se eu não tivesse a ti, eu acho que eu já tinha corrido. E o Senhor é tão fiel, o Senhor tem tanta misericórdia que eu consigo sobreviver. Então, Ele não faz só comigo. Ele faz com todos os filhos dele, que apostam nele e que sabem que ele está lá. Você vai conseguir, Angélica. Lá vem mais 2 ressonâncias para eu fazer sem sedação. E eu sei que eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque ele vai estar no meu ouvido. Força, Angélica, vai lá. Você vai conseguir, você é minha filha. Eu sei que você vai conseguir. Então, minha gente, o que eu posso dizer a vocês nessa semana tão fundamental que todas as igrejas contam a história da transfiguração? O que é que Deus deseja de cada um de vocês? Vamos ser bem honestos. A gente está colocando ele em prioridade. A gente está descendo do vale para encontrar pessoas desdentadas, amarguradas, amarradas. A gente está fazendo alguma coisa. Essa semana, eu disse a vocês que a gente contemplou mais uma família com uma feirinha. E aí eu completei mais alguma coisa da feira. E seu Gilson me disse que a pessoa ficou tão feliz e disse, mas quem mandou isso? Aí seu Gilson disse, foi um grupo de pessoas evangélicas. Aí seu Gilson disse, agradeça ao Senhor.
Agradeça só a Deus. E depois eu tive notícias de que essa pessoa tinha dito, mas Deus é maravilhoso, porque eu recebi uma feira muito maior do que a anterior. E contou essa história. Mas quando eu soube dessa resposta, que tinha Deus é maravilhoso, eu alcancei o objetivo. Eu não precisava mais ler nada. Só o fato dele reconhecer que Deus é maravilhoso foi tudo o que eu queria e o propósito de eu ter feito a feira. Vocês compreendem isso? Então, eu queria muito pedir a vocês, que eu sei que os compromissos são muitos, mas quem puder, vamos acompanhar as reuniões semanais nesse tempo de quaresma. Nós precisamos tanto aprender com Jesus a quebrar os portões para que a gente possa entrar na glória de Deus. A gente precisa tanto entender e saber e olhar com graça que Deus dá a gente. Aquela conversa entre Elias, que era o profeta, né, que ele salvou ali de todos aqueles profetas falsos. Moisés, que era a lei, e Jesus veio para cumprir tudo isso, dentro de tudo que Deus já tinha escrito e tinha desejado para o povo dele. Então, quem puder, vamos nos unir, minha gente. Vamos nos unir para que a gente possa estudar um pouco nesse tempo de quaresma. Sugiram. Vamos acompanhar o evangelho diário e o de domingo, porque a igreja vai acompanhar o rito. Ela não vai fugir aos assuntos que todos os anos ela tem que falar, não é? E para a gente que está escutando, quem sabe Deus mostra um outro enfoque, para que a gente possa ter um outro tipo de motivação para ser mais feliz em Deus, apesar de tudo que a gente sofre e tudo que a gente vive. Deus preparou um lugar especial. Deus tirou um pedaço dele próprio e disse: olha, esse pedaço que era o filho dele, vai aqui um pedaço de mim para dizer para vocês o quanto eu amo vocês. E eu quero dizer para vocês que acabou o sacrifício, porque o sacrifício sou eu na cruz. Agora, todo cristão tem que ter o símbolo da cruz. Não precisa ser exposto, mas a cruz tem que estar no coração da gente. Não existe cristianismo, não existe espiritualidade sem a cruz. E pensando dessa forma, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa reunião. Porque a gente nunca sabe do que Deus pode fazer na gente. De repente, de tudo que eu vivenciei hoje, eu não sabia se eu ia ter condições de dizer tudo o que eu queria dizer a vocês. Mas Ele é muito maior do que eu. E a palavra é dele e não minha. E Ele, com certeza, quis que eu explicasse a transfiguração sobre esse enfoque. Mais uma vez, lembre-se, tempo de transfiguração e de quaresma não é para a gente se preocupar com nada, mas é para a gente adorar, contemplar e entender Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar esse estudo tão lindo com